Olá, amigos, como estão? Bem-vindos à nossa primeira aula do curso de espanhol. Hoje nós vamos aprender os sons que as letras fazem em espanhol e vamos treinar algumas palavras para poder treinar esses sons. Vamos lá? Eu vou mostrar para vocês um arquivo para vocês poderem acompanhar o que eu estou falando. Então, aqui nós temos o alfabeto e os sons das letras. A primeira letra que nós vamos aprender é a letra A. La A. Em espanhol, as letras são um substantivo feminino, então nós falamos la A. Então, la A tem um som sempre aberto. Em português, às vezes, o som da letra A pode ser um pouco nasal. Por exemplo, quando a gente tem a palavra mãe, amanhã. Então, essa letra A se transforma em an. É um pouco nasal esse som. Em espanhol, isso não acontece. Então, em espanhol, a letra A sempre vai ter um som aberto, nunca nasal. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra América. Eu vou falar e vocês podem repetir. América. Cantar. Assim. Muito bem. Depois, nós temos la E, a letra E. A letra E também tem uma pequena diferença com o português do Brasil. Qual é? Bom, em português, nós temos dois sons para a letra E, mas no Brasil, muitas vezes nós fazemos até três sons para a letra E. Quais são? A letra E, quando tem o acento agudo, nós transformamos o E em é, é. Em espanhol, mesmo que a letra E tenha um acento agudo, que em espanhol se chama tilde, mesmo assim a letra E vai continuar tendo o som de E. Então, por exemplo, em português nós falamos café, em espanhol nós falamos café, certo? Então a letra E, mesmo que tiver um acento, vai ter som de E. E outra coisa que acontece em português é que muitas vezes no Brasil, quando nós temos a letra E no final da palavra, nós temos a tendência de fazer som de I. Então, em muitos lugares do Brasil, a letra E no final da palavra é pronunciada com som de I. Isso tem a ver com o sotaque do brasileiro, né? Não é algo gramatical em si, mas isso acontece. Então, por exemplo, nós falamos a palavra elefante ao invés de elefante. Em espanhol, a letra E sempre vai ter som de E. Mesmo se ela estiver no final da palavra, a gente vai pronunciar com som de E, nunca de I. Então, em português, eu falo elefante, mas em espanhol, elefante, certo? Então, vamos pronunciar as outras palavras? Efecto, efecto, café, elefante. Vocês estão percebendo que eu não coloquei aqui em ordem alfabética, né? Eu coloquei numa ordem que fica mais fácil de a gente aprender de acordo com a maneira como a gente pronuncia no nosso idioma. Então, de acordo é, com o tempo, né, como foi passando e a gente foi fazendo as aulas, eu fui percebendo que fica mais fácil para os alunos aprenderem se a gente seguir essa ordem aqui. Depois a gente tem Laí. Então, a letra I, que às vezes é chamada também de I latina, não tem nenhuma diferença com o português. Então, a letra I sempre vai ter o mesmo som do português. Por exemplo, aqui a gente tem a palavra isla, isla, ir, intentar. Muito bem. Depois a gente tem la O, a letra O. La O é a mesma história da letra E. Em português, nós podemos ter dois sons para a letra O,
de acordo com a gramática, mas no Brasil a gente pode fazer até três sons. Então, a letra O, quando ela tem acento, o acento agudo em português, ele se transforma em O, O, certo? O vira O. Em espanhol, a letra O, mesmo que tiver la tilde ou acento agudo, vai ter som de O, certo? Então, essa palavra aqui é ônibus. Ônibus. Essa é león. León. E quando a letra O está ao final da palavra, o sotaque brasileiro novamente, nós temos a tendência de fazer um som de U. Mas em espanhol, a letra O sempre vai ter som de O, mesmo se estiver no final da palavra. Então, por exemplo, aqui a gente tem a palavra outro, outro, ônibus, león, huevo. Muito bem. E a última letra que nós vamos ver nessa aula é a letra U, la U. A letra U tem o mesmo som que em português. Então, por exemplo, aqui a gente tem a palavra usar, superior, uva, certo? Então, esses são os sons das vogais em espanhol. Treinem esses sons, treinem algumas palavras em espanhol que tenham esses sons. E na próxima aula, vamos continuar vendo os sons que as letras fazem em espanhol. Hasta pronto!